Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, E Roberto Antônio de Oliveira. do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra. Olambra, interior de São Paulo. Bom dia, Regina. Regina, Tudo bem? tudo bom, Regina? Lembrança aí, o Zé Roberto, Bom Dona dia, Adélia. bom dia, Daniele, bom dia, Rita. É uma alegria, sexta-feira, bom dia, Leondina. Sexta-feira estarmos juntos, encerrando a nossa semana de bate-papo, de uma forma descontraída e trazendo para a nossa reflexão o exemplo de um grande médium que foi Francisco Peixoto Lins. Peixotinho. Peixotinho nós vimos durante a semana. Peixotinho nasceu numa cidadezinha lá do Ceará, no início do século XX, 1905. Os pais faleceram, a mãe faleceu, ele tinha 1 aninho de idade e ele foi viver com os tios, uma casa muito cheia de muitas crianças. Eram 2 tios solteiros que passaram a cuidar daquelas crianças que os irmãos haviam falecido, então tinham primos, era muita gente. Vimos a mediunidade do Peixotinho, que eclodiu quando ele era adolescente, uma mediunidade que eclodiu de uma forma obsessiva, muito difícil, mas com auxílio de Viana de Carvalho, que foi um grande tribuno cearense, um grande tribuno espírita, ele foi educado na sua mediunidade. Aos 21 anos ele vai para o Rio de Janeiro, cumprir o serviço militar, é convocado, e ali ele vai para um setor do Exército, onde se viajava muito. Ele vai da capital, na época do Rio, ele vai para Macaé, que era uma cidade do interior, ali ele conhece a Benedita, Baby, tem 9 filhos. Então a gente viu durante a semana toda essa história, as reuniões de materialização, o auxílio que ele, como médium, junto com o Dr. Bezerra de Menezes, espírito já desencarnado, oferecem a Sheila, que havia desencarnado, que estava desencarnando em estado de coma, na época da Segunda Guerra Mundial na Alemanha, e ela depois passa a vir, se materializada nas reuniões de materialização que ali aconteciam com o objetivo de tratamento, de curar as pessoas. Vimos também que ele diz que a maior cura que ele presenciou não foi a cura do corpo físico, mas foi a cura de uma jovem que já havia saído pelas portas do suicídio 2 vezes. E na terceira vez, quando ela constata que está com lepra, com hanseníase, e ela que havia dito para a família que se ela estivesse enferma, que ela tiraria a vida, e naquela reunião de materialização no Rio de Janeiro, no Centro André Luiz, Sheila aparece para ela e fala com ela que, olha, já é a terceira vez. Se você sair novamente pela porta do suicídio, vai ser um prejuízo muito grande. Conversa com ela, ela entende a necessidade de prosseguir com a vida e os pais fazem um acolhimento fora da casa, mas dentro do próprio terreno da casa, e ela vai se purificando. E Peixotinho diz, foi a maior cura, foi a cura do espírito. Vou dando um abraço para Gleice. Então nós vimos muita coisa durante essa semana, mas ontem a gente terminou provocando vocês. Gostaria de aproveitar também para falar dos livros que relatam a vida de Peixotinho. Então tem um livro muito bom que é Materializações do Amor, do Humberto Vasconcelos, Materializações do Amor, Humberto Vasconcelos. Tem o livro também Na Madureza dos Tempos,
do Gilberto Pérez Cardoso. Tem outro livro também do Ranieri, Materializações Luminosas. Então, são livros que valem a pena ser lidos para a gente compreender melhor esse fenômeno das materializações. Então, e aí, Roberto? Um abraço para mais quem que a gente vai mandar? Mais alguém antes da gente começar? Sueli, um abraço, Sueli. Niva, Niva, Arlete, que bom, Eudócia, todo mundo aí, pessoas aqui de mais perto, outros de mais distante, mas que bom. O Pedro Balalai está dizendo que hoje é o dia do meio ambiente, a natureza está dando uma resposta para nós, para que a gente possa refletir. Com esse isolamento social, a natureza se tornou exuberante, a fauna, a flora, com todo o seu potencial divino. É verdade. É um dia muito importante. Mas e aí, Roberto? Eu falei demais, nossa, então, já falei Leila, muito, não, mas eu fiz uma retrospectiva da na semana. verdade, o tempo é exíguo, né, Leila? Então, a gente tem que ser tic-tac. E como há muito conteúdo, né, para ser apreciado, comentado, compartilhado, então o ritmo é esse mesmo. Agora você citou, Leila, a materialização da Sheila. Sim. Em face daquela Ledinha, né? Ela tinha 19 anos, Isso. já tinha os sinais do leproma, né? A hanseníase, e ela era muito linda, consta que ela era muito linda e é de família abastada. Olha só. Então vamos contextualizar. Em 2 reencarnações anteriores, conforme os dados que nos chegam, ela suicidou-se. E para uma terceira vez ela estava intencionada, porque quando ela vai o grupo Espírita Pedro, né, e vai falar com o Peixotinho... Na realidade foi no André Luiz, desculpa, no André Luiz, exatamente. Então ela abre o jogo, fala assim, olha, eu ainda não tenho a confirmação, o diagnóstico ainda não está fechado, mas se confirmado que seja lepra, eu não tenho dúvidas, eu vou me matar, porque eu não conseguiria conviver com isso. Diante disso, e achando-se ali presente quem? Francisco Peixoto Lins. E nós sabemos que os franciscos fazem as coisas acontecerem, e vinculado a ele estava a Sheila. E ela se materializa. Então, quando ela contra-argumenta, né, a despeito da intenção da Ledinha de se matar, e ela acaba convencendo-a de não fazê-lo. E aí nós vimos ontem, né, o desfecho, que ela afinal acabou ficando cega, a Ledinha, e disse que foi uma bênção de Deus, porque aí ela não via mais os lepromas, as marcas das deformações físicas, né, da hanseníase. Mas voltando ao fenômeno de materialização, a Sheila fala com ela, olha para mim, eu não estou morta. O que prova que se você se matar, você pensa que vai se matar, não vai. E as condições que a gente, e ela talvez, naquele contexto, né, tivesse como força de argumentação, apelado para ela, falou assim, olha, vai piorar mais a sua situação, porque nós temos um compromisso também com a eternidade, né, com a perfeição do Espírito. Então, aí a gente fica conjecturando o que teria realmente convencido a Ledinha. O fato da Sheila ter se materializado ou o argumento que ela utilizou. Porque hoje nós estamos muito preocupados em materializar o espírito, né? O grande desafio, entretanto, e que está posto à mesa para todos nós, é espiritualizar a matéria, e não o contrário. Exatamente. Mas a gente vai caminhar porque hoje é o último dia do nosso bate-papo e nós vamos falar, ontem nós encerramos falando do Clarencio. Eu não sei se todos lembram do Clarencio, mas o Clarencio, ministro de nosso lar. E nós estávamos falando sobre essas materializações luminosas, porque eles, além de se materializarem, aqueles espíritos mais elevados, eles se iluminavam de tal forma que o salão ficava às claras.
O próprio Peixotinho, nós dissemos também que ele ficava tão iluminado que se conseguia ver até os órgãos internos dele. E o Clarencio, ministro do nosso lar, se materializa na reunião de Peixotinho. E foi um grande alvoroço, porque quando ele se materializa dentro da cabine, porque o médium ficava isolado, numa sala ao lado. Foi aquele alvoroço dentro da cabine, ministro, ministro, ministro. A própria Sheila, ministro, ministro, mas o senhor está aqui, ministro, porque foi assim, impactante. Quando ele chega do lado de fora, e tem pessoas daquela época ainda que participaram da reunião e que dão um testemunho que foi assim, a coisa mais impactante da vida, mais maravilhosa, mais linda, aquela roupa dele belíssima, ele com um cajado iluminado, e ali ele sai no salão e ele dá uma preleção, faz uma palestra para as pessoas. Então as pessoas ficam assim maravilhadas, porque o Clarencio, vocês conhecem ele lá do livro Nosso Lar, a intenção dele era vir se apresentar em algum centro espírita aqui na Terra. Então ele se prepara e vem, mas não tinha nenhum centro adequado naquela sintonia espiritualmente onde ele pudesse chegar. E aí aqueles benfeitores percorrem rapidamente, verificam o local aonde ele pudesse ir, aonde as pessoas estivessem em mais sintonia, em mais condições morais e espirituais, e ali ele aparece. Mas aí depois, um daqueles espíritos diz, olhem, vocês viram o Clarencio aqui hoje, mas não pensem que quando vocês desencarnarem que vocês vão vê-lo, não. Mas foi uma oportunidade para todos aqueles que ali se encontravam. Então foi assim uma coisa maravilhosa. Mas uma das filhas dele, ela diz assim, eu era muito curiosa, eu ficava observando da onde que vinham aquelas flores, porque elas pediam flores, e aí imagino 8 filhas e mais um filho, cada uma pedia um tipo de flor diferente, e aquelas flores choviam em cima delas. E ela ficava olhando para cima, para os lados, que era para ver de onde que vinha, e às vezes a flor vinha na direção, ao invés de vir de cima, vinha no rosto assim, mas era aquela montoeira de flores, aquele perfume, aquela coisa maravilhosa. Ela disse que sempre foi muito curiosa. E também um pouco assim, metida, né? Querendo mostrar que, primeiro, eles colocam dizendo que eles achavam que todas as casas eram daquele mesmo jeito, né, Roberto? É porque a espontaneidade com que esses fatos, materializações e outros fenômenos pertinentes, como inclusive a oferta de rosas, de flores, conforme a pessoa quisesse. O que você quer? Quer um jasmim? Então lá havia jasmim. Você quer? Eu quero camélias hoje, um buquê lindo. E já vinha. Então, isso aí era corriqueiro. E a criançada, as filhas do Peixotinho e a Dona Baby, assistindo aquilo desde que se entenderam por gente. E ela, conforme a Leila colocou, ela faz essa colocação na escola, e aí ela é vítima de quê? Do bullying, ou seja, tinha outro nome, mas elas achavam que todas as casas eram assim. Um dia a professora estava dando uma aula... É uma aula de história, né? Falando sobre o processo abolicionista, e aí ela fala sobre o tigre da abolição, como ficou conhecido, que é o José do Patrocínio, e ela faz o que a Leila? A filha tinha 8 anos, né? Toda eufórica, né? Para mostrar que eu conhecia, né? Eu conheço, ele é amigo do meu pai. Ele esteve lá em casa e ele disse que vai reencarnar. Imagine o que deve ter acontecido em classe, gente. Então, imagine o cenário. Mas o importante, isso aí a Leila colocou, o comprometimento da instituição espírita, porque cada uma casa espírita, ela tem lá o seu propósito, ela tem o seu projeto, tem a sua vocação, né? E aquelas instituições que estão dentro do escopo da instituição, ou seja, sintonizadas e afinadas, tem que ser grupos realmente muito afins. E o grupo feito de materializações
muito mais ainda, porque é a necessidade de uma disciplina muito grande. Alcoólicos, nem pensar. Tabaco, não, de jeito nenhum. Mas só, não, tem muito mais. A vigilância dos pensamentos, os diálogos, né? A maneira como a pessoa se conduz em face dos desafios da vida. Então, tudo isso aí requer uma conduta para que esteja sintonizado com os propósitos mais altos. Por isso, a dificuldade daqueles, vamos assim dizer, os batedores de clarência que vieram na frente, ver uma instituição que pudesse receber o ministro de nosso lar. Ah, com certeza. E a Sheila, hein, Roberto? O que as amigas achavam da Sheila? Entendo. Amigas da... Das meninas. O que as meninas achavam? As colegas. Então, elas falavam assim, olha, eu acho que é uma pessoa que mora com você. Porque elas falavam com uma espontaneidade e perguntavam assim, e a Sheila, como é que tá? Ela tá aí hoje. Ela tá, ela viajou, como é que ela... Vai por aí. Porque era como a filha diz, aquilo para eles era um fenômeno tão normal que elas achavam assim, todas as casas dessa forma, da mesma maneira que elas dizem que a forma como eles agiam perante as outras pessoas, com aquela humanidade, aquela forma fraterna, de cuidar, de levar alimento, de lavar as fraldas das crianças doentes, de se serem responsáveis ainda criança, porque a mãe colocava cada uma responsável por um bebezinho, e elas terem que ir lá levar o alimento para aquela criança que estivesse enferma, para aquela família. Então, elas agiam de uma forma tão natural, e elas dizem que quando elas já eram adolescentes, elas saíam, davam a volta na pracinha, tinha os namorados, mas elas faziam aquilo de uma maneira assim muito espontânea, porque desde pequena foram criadas dessa maneira. Então não é como hoje em dia, o meu quarto, o meu isso, o meu aquilo. Não, aquilo ali era para todos. Assim, foi um ensino realmente, aquele ensino dos primeiros tempos, dos primeiros cristãos, sem no egoísmo, sem nada assim que dificultasse a evolução moral e espiritual de toda aquela família. Tanto que elas colocam que foi uma bênção tão grande ter esses pais na vida delas que não tem como imaginar se elas vão ter essa outra oportunidade de, ao reencarnar novamente, conseguirem paz assim. O Peixotinho era o lado mais amoroso, de mais equilíbrio, a Baby com mais segurança, com mais firmeza, até para poder educar tantos filhos, mas um lar verdadeiramente cristão. Um abraço para a Cristiane Bazei. Nosso tempo já está terminando. Leila, se me permite fazer só uma colocação aqui, porque nós, como espíritas, precisamos nos assenhorear dos cabedais, dos conhecimentos, e para entender principalmente o fenômeno. E a partir do entendimento, como eu tenho colocado durante esses dias aí, nós aceitarmos as suas premissas, ou seja, o fato em si. O que ocorre no fenômeno da materialização é liberação do ectoplasma, e o ectoplasma, ele como que se acopla ao molde do perispírito do comunicante, no caso que nós temos falado, entre outros, a Sheila, né? Então, esse ectoplasma, ele é acoplado ao corpo perispiritual do comunicante e assim fica totalmente caracterizado aquele espírito que ali está presente. Então, é necessário o concurso, como dizemos, do médium, dos assistentes. Só são admitidos, portanto, nessas reuniões, pessoas adredemente preparadas, escolhidas e compondo com o compromisso de ali estar presente. Sabendo que muitas vezes, por razões de força maior, não irão poder comparecer. E às vezes o fenômeno não acontece. Inclusive curas, porque a aparição por si só, ela não tem nenhum propósito, a não ser convencer os incrédulos, que acaba daí muitas vezes saindo
mais incrédulos ainda. Então é para tratamento, para cura, né? E aí então fica esse esclarecimento, e nós temos falado também nesses livros, né? Um deles, que é do Ranieri, citado, é da editora FEESP. Eu não tenho nenhum compromisso com a FEESP, no sentido de estar angariando vendas para ele, absolutamente. Só uma fonte de referência. E os demais que nós citamos, que o... Materializações. Então, e a Na Madureza do Tempo, né? Então, tudo bem. Então, mas aí vocês pesquisem, por favor, esses 3 livros citados, e aí vocês vão ter muito riquíssimos detalhes que, naturalmente, nesse exíguo espaço de tempo não dá. Nosso tempo já acabou, inclusive no Rio, né, no Centro André Luiz, tem pedras, tem mãos materializadas. Recife também. Mas no Recife tem um memorial também, o Memorial Peixotinho, onde ali se encontram vários objetos desse momento assim muito exuberante da mediunidade de materialização, mas Peixotinho desencarna. Ele tinha uma asma que era um compromisso kármico que ele trazia. A dispneia. E ele, com essa asma, ele ficou muito enfermo, foi ficando assim muito debilitado, mas até a última hora ele trabalha. Há uma vizinha que sempre recorria a ele nos momentos de enfermidade do filho, da família. Ela vai lá, está uma ambulância parada na porta. Ela entra e ela fala com a esposa, com a Baby, e a Baby diz: Peixotinho não tem condições, ele não está bem, mas ele ouve, né? Ela ali fica um pouco, a ambulância vai embora, depois que atende o Peixotinho manda chamá-la. Peixotinho manda chamá-la e faz o receituário verbalmente, porque ele não tinha condições de escrever, verbalmente ele passa a medicação homeopática, e ele tinha o hábito de passar a medicação homeopática de 6 em 6 horas, ele ia orientando a pessoa como que era aquela medicação. Só que ele diz: olha, passa a medicação verbalmente e diz para ela ir na casa de um determinado amigo que ali tinha aquela medicação, porque naquela época não era fácil, às vezes, encontrar uma medicação homeopática, mas como eles usavam muito das medicações, ele orienta. Olha, a manipulação era mais corrente do que hoje. O fulano lá tem a medicação. E ela estranha, porque ela pensa, ele não disse para eu voltar daqui a tantas horas. Ele disse: vai e pega a medicação. Isso foi no dia à tarde, no dia 15 de junho, à tarde, à noitinha. E no dia seguinte, às 6 horas da manhã, ele se encontrava ali ao lado da esposa, a esposa assim com ele assim no colo, ele muito magrinho, ele já era pequeno, muito frágilzinho. No dia 16 de junho de 66, aos 61 anos de idade, ele desencarna. E aí a Baby, com muito equilíbrio, e as filhas assim disseram depois, eu não teria a capacidade da minha mãe, porque ela segura assim ele no colo e fala para as filhas: minhas queridas, o passarinho deixou a gaiola. E aí, neste momento... E aí ela diz: vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Passado algum tempo, um pouco depois daquele impacto inicial, uma das filhas tem uma crise de choro, uma crise nervosa muito grande. E aí o que acontece, Roberto? Aí o Peixotinho, imagina, gente, dias depois desencarnado, só um espírito de alta estirpe, né? Um espírito de uma hierarquia elevada para conseguir isso. Ele aparece e diz para ela: minha filha, não estrague em minutos o que eu levei uma vida toda para construir. Sinalizando para ela que o prantear é necessário. Só que a vida, ela não cessa no túmulo, né? Ela vai adiante. E ela então se recompõe. Não destrua. Em 1 minuto,
o que eu levei toda a vida para construir. Então, com esse exemplo de vida, que nós possamos também, assim, ter essa certeza que ele não era um espírito puro, mas se dedicou, se empenhou para vencer as suas próprias dificuldades. Que nós também possamos trabalhar para vencermos as nossas próprias limitações, para ao sairmos daqui, alçarmos voos mais altos, com aquela convicção do dever cumprido. Mandando um abraço para a Fátima, para a Lúcia. Muito bom estar aqui com vocês. Hoje é sexta-feira. Nós não teremos nenhuma atividade à noite, mas amanhã, às 10 horas da manhã, o nosso Evangelho com a Família, junto com a evangelização infanto-juvenil, e amanhã, às 14 horas, o nosso curso de magnetismo, que é de 14 às 19 horas, que nós oferecemos sempre no primeiro sábado do mês. Então, amanhã, de 14 às 19 horas, o nosso curso de magnetismo. Amanhã não terá o Papo Jovem. E domingo, o nosso Evangelho no Lar, às 10 horas da manhã, para a gente fechar a semana com essa vibração de paz, de amor, de espiritualidade em nossas vidas. Então, um beijo grande, paz a todos, que Jesus possa estar sempre presente em nossas vidas. E, porventura, um abraço também para Maria Dolores, aqueles que ainda não conhecem o nosso canal do YouTube, o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, o nosso canal do Telegram, SEAC Olambra, junto podemos juntos, entrem lá, se inscrevam, dê um joinha, compartilhem. Paz a todos. E até lá. Nós, para a semana que vem, já vou dar uma dica, nós vamos falar sobre o bandeirante do Espiritismo. Aí vocês já vão pensando em quem ser, tá bom? Então, fique com Deus, tenham um bom fim de semana e até lá.